Are you ready? When I was a kid, I used to think about the kind of man I'd grow up to be. I'd feel the same way if I was you. But the option of taking our own lives no longer belongs to us. Once we start using these, we owe it to the people who died alongside us. We have to continue living. Olha, depois dessas 50 horas posso falar sobre esse cara. Sim, eu sei, eu tô sumido. Faz um tempinho já, mas dá um desconto. Faculdade toma muito do meu tempo, sabe? Mas ao invés de a gente fazer igual todo mundo faz e falar de como o remake me fez me sentir uma criança de 9 anos jogando pela primeira vez, né? Ou falar sobre nostalgia, eu não vou fazer isso aqui. Até porque o vídeo é sobre o Leon e de como esse personagem é muito mais humano do que você imagina. E eu sei o que você está pensando, mas Bruce, ele é um Jedi, não viu o que ele faz? Possível que esse cara seja humano. E eu não tô me referindo a isso, pessoal. E sim sobre como emocionalmente o Leon vê as coisas. E a gente dá pra perceber quão profundo é esse personagem na realidade. Inclusive, como faz muito sentido da personalidade dele estar muito diferente após Resident Evil 2, que na realidade não é bem diferente assim. Algo muito interessante de se citar é que a infância do Leon é um pouco perturbada, e é talvez uma das principais coisas que pode ter feito ele ter caído no alcoolismo. E sim, caso você não saiba, o Leon é alcoólatra. Em alguns manuais e artbooks japoneses, e também alguns files, acredito, do próprio Resident Evil 2, é citado algo muito interessante sobre o passado do Leon, que o Leon se tornou um órfão. Seus pais, além de serem muito problemáticos, foram mortos. Leon acabou sendo salvo por um policial, que acabou inspirando o mesmo a ir atrás desse objetivo quando ficasse mais velho. Possivelmente o motivo do Leon sempre ir atrás de fazer o que é certo é com certeza devido a esse momento em específico da sua vida, ser salvo por uma pessoa que tem como missão proteger os inocentes. Então a gente pode ver que ele queria se tornar um homem dessa forma, né? Ser um homem admirado, ser um homem que consegue proteger as pessoas. Porém, crescer sem o amor e carinho de uma mãe, de um pai, não é algo tão simples assim, não é algo fácil, que justamente faz com que o Leon tenha se tornado um alcoólatra por causa disso. Afinal de contas, é um dos meios de fuga do Leon escapar das suas emoções, para ele afundar, né, as suas mágoas e o vazio sentimental completamente na bebida. Em diversas partes da franquia do Resident Evil, o Leon sempre se afunda em bebidas quando algo dá errado na vida dele e é relacionado a algo emotivo. Aliás, antes do próprio Resident Evil 2 começar, o Leon justamente se atrasa, né, pro primeiro dia de trabalho por causa que a namorada havia terminado com ele, e o mesmo foi se afogar em bebida. De novo, um trauma emocional acontece na vida do Leon. Ele se afunda em bebidas alcoólicas. Também no filme de Resident Evil, Vendetta, um dos motivos do Leon estar tão depressivo é por causa que ele acaba perdendo, né, uma equipe sua. E ele acaba também, adivinha, novamente se afundando em bebida. Aliás, algo bem irônico, se a gente parar pra pensar, é justamente o fato de que é o vício dele em alcoolismo que acaba salvando ele de estar na hora que Raccoon City vira um total inferno, né? Na hora realmente 100% ali dos zumbis, do Outbreak ocorrer ali 100%, né? O que eu acho muito interessante é que nenhum personagem de Resident Evil tem um problema talvez tão realista como esse, que é um vício humano. O Leon tem um vício em bebidas, e isso não é... Embora não seja claramente explorado a todo momento, ou até de certa forma citado, né? O Leon não cita esses problemas que ele possui, a gente vê ali por trás dos panos que sim, esse personagem tem esse problema, que acredito que muitos de vocês devam ter entrado em contato com alguém aí que tem esse problema, talvez algum familiar, ou talvez mesmo até alguns de vocês que possam ter começado a beber muito jovem, né? E às vezes acaba não se controlando, acaba se afundando, né, na bebida justamente para se esquecer dos problemas, e o Leon é esse tipo de pessoa. Mas além disso, ele também é muito mais tímido em Resident Evil 2, inexperiente, mais educado, coisas da juventude. Mas é claro que o inferno em Raccoon City fez com que o mesmo mudasse. Traumas psicológicos envolvendo momentos muito pessoais da gente, né? Ou até mesmo quando a gente está em algo de muito estresse, ou no caso do Leon, de certa forma uma guerra, né?
Isso é algo que é muito sério, que afeta a nossa personalidade, que a gente queira ou não. E o Leon passou por ambos desses problemas, tanto o emocional como uma situação de vida ou morte. E até mesmo em guerras ele também teve que sobreviver, né? Mas não podemos nos esquecer do verdadeiro motivo do porquê o Leon virou um agente também após Resident Evil 2. E muita gente acaba ignorando esse detalhe que eu acho que é extremamente importante, que é justamente a Sherry. Depois de Resident Evil 2, tanto o Leon como a Sherry ficaram sob custódia do governo, justamente por causa do que aconteceu em Raccoon City. Eles sabem demais. E o Leon, como ele mesmo diz no remake de Resident Evil 4 na abertura, ele não tinha muita escolha. E também em Resident Evil 6 ele cita que um dos motivos de ele ir atrás e se tornar um agente é porque a Sherry ficaria sã e salva. Ele poderia ver como a garota estava sem problema algum, e também eles afirmaram que ela estaria sob segurança se ele também agisse da maneira que o governo queria. Obviamente uma parte disso tinha uma mentirinha, mas o Leon não tinha como saber, afinal de contas ele estava com as mãos atadas. Mas a gente vê que até mesmo no último momento o Leon não foi se tornar um agente por causa de dinheiro ou por causa que ia trazer uma vida muito bem financeira para ele. Ele simplesmente foi para poder ainda cuidar da Sherry. Ele foi justamente por causa de preocupação com a Sherry. Ele não tinha outras opções, né? Que mais uma vez remete ao que o Leon queria se tornar, um homem para proteger as pessoas. Eu sei que muita gente talvez não tenha essa visão do Leon, justamente porque o remake deu uma destruída na relação do Leon com a Sherry, mas no Resident Evil 2 original e até mesmo em Dark Side Chronicles, que era o suposto, entre aspas, remake de Resident Evil 2, a gente vê que o Leon tinha uma grande proximidade da Sherry. Aliás, Dark Side Chronicles, o Leon nem se separa direito da Claire, é só mesmo em duas partes específicas do jogo. Ele fica com a Claire protegendo a Sherry praticamente em 70% do jogo. Então ele tinha sim uma aproximação muito forte com a garota. No remake deram uma destruída nisso, mas fazer o que, né? Mas ainda assim, é a personalidade do Leon Resident Evil 4 estar diferente. Isso não tem sentido, na realidade tem total sentido sim, já que é bem comum as pessoas acabarem ter mudanças na personalidade pós algo traumático acontecer, e no caso do Leon é nada mais, nada menos que algo para mais acalmar a ansiedade, um fator de proteção. Dois personagens que muitos aqui amam fazem exatamente o que Leon faz, se utilizar de piadas e até mesmo um humor um pouco autodepreciativo, né? Não muito no caso do Leon, mas que acabam utilizando esse humor para acalmar essa ansiedade e agir de maneira normal, que é justamente o Homem-Aranha e o próprio Dante de Devil May Cry, que são dois personagens aí que fazem isso a todo momento, justamente para ninguém ver a fraqueza emocional. O Leon é só mais uma dessas pessoas que acaba se utilizando desse tipo de ferramenta emocional para poder esconder o que ele realmente está sentindo. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que o Leon é um soldado ali, ele é um agente, ele não pode demonstrar fraqueza, ele não pode demonstrar medo sobre a situação, igual ele fazia em Resident Evil 2, justamente porque era a primeira vez que ele estava lidando com aquela situação. Então a gente passa a ver que o Leon evoluiu de uma forma surreal entre os jogos. E a gente nem precisa utilizar os remakes, claro, que nos remakes isso é muito mais bem trabalhado, é muito mais bem desenvolvido, né, do que em jogos antigos. Mas a gente vê que ainda tem sim um pouco dessas essências nos jogos originais. Claro, nem se compara como o remake fez e melhorou muito mais todos esses personagens. Mas quando as pessoas dizem que o Leon é um personagem não humano, que não tem sentido ele agir dessa forma, eu acho que elas estão um pouco erradas, ou no mínimo equivocadas. Acho que a arte serve pra gente poder ter diversos pontos de vista, né? A arte é subjetiva. E quando eu vejo um personagem como o Leon, eu vejo que tudo isso que ele passou e toda essa evolução, a gente vê que na realidade ele é um dos personagens mais humanos da franquia Resident Evil, e talvez ele seja o mais humano, o que faz a gente gostar desse personagem. A gente vê que ele tem problemas que a gente pode ter, né, traumas, problemas com vícios. Então, o jeito que o Leon acaba se tornando e lidando com algumas dessas coisas faz ele ser um personagem incrível. Então eu consigo entender sim, porque para muitas pessoas ele é o personagem mais popular e mais incrível. Não é só porque ele é bonito ou porque ele é um personagem que de certa forma acabou se tornando muito engraçado devido ao humor questionável dele, ou porque ele faz ou porque ele dá um parry numa serra elétrica ambulante e numa minigun, que também são motivos, mas também justamente pela personalidade que o personagem tem e como ele cresceu como pessoa durante os jogos da série Resident Evil. Então sim, o Leon tem muita lição para ensinar pra gente e também é um dos personagens mais complexos. Acho que outro personagem da franquia que pode chegar um pouco perto dele é justamente a Jill, que também é uma personagem que tem muitas coisas aí que muitas vezes as pessoas ignoram. Mas a gente deixa isso para um próximo vídeo. Era só isso e até mais.